Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. A primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta, escreve o apóstolo Pedro, capítulo 3. E iremos ler do versículo 18 até o versículo de número 22. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Iremos ler o versículo 18 até o versículo de número 22. Estarei lendo na versão NAA, que muda algumas palavras, mas segue assim o mesmo sentido a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 até o versículo número 22, assim diz a palavra do nosso Deus. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Oremos ao nosso Pai. Santo Deus, rogamos pela Tua graça, para que mais uma vez o Senhor me capacite para expor Tua palavra com fidelidade, e também aos meus irmãos, para que sejam também capacitados pelo Teu Santo Espírito, a ouvir a Tua voz. Assim rogamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Houve um pastor conhecido como Richard Van Breda, que foi um pastor romeno, e ele ficou conhecido pela sua luta incansável pelos direitos da liberdade religiosa. E ele e a sua esposa Sabina, eles se envolveram ativamente durante a Segunda Guerra Mundial, exatamente para ajudar os judeus a escapar dos nazistas. E após a guerra, a Romênia ela caiu sob grande influência da União Soviética e também pelo regime comunista. Então, depois que esse regime foi instalado, houve ali uma intensa perseguição aos cristãos e também a todas as religiões. Mas o pastor Richard, de forma alguma, deixou-se intimidar pelas ameaças desse governo e continuou a pregar o evangelho de forma clandestina, desafiando assim então as proibições do governo. E em 1948 ele foi preso pela polícia secreta romena, chamada de Securitate, por causa das suas atividades religiosas ilegais, de acordo com as normas do governo. E Van Breda, então, ele passou, irmãos, um total de 14 anos na prisão, onde ele enfrentou torturas, isolamentos, mas diante de todo o sofrimento, ele nunca renunciou à sua fé. A sua esposa, Sabina, também foi presa e foi levada a um campo de trabalho forçado durante 3 anos. E apesar dessas adversidades, ela também nunca negou a sua fé. E em seu livro, Torturado por Amor a Cristo, Richard, ele relata alguns desses sofrimentos que ele passou durante o seu tempo na prisão. E alguns métodos relatados que ele sofreu foram espancamentos severos com cacetetes, chicotes e botas pesadas, sessões que duravam horas de espancamentos. Também ele relatou queimaduras, e relatou que foi queimado por cigarros
e expostos a temperaturas extremas, tanto como o calor, como o frio intenso. Ele também sofreu choques elétricos em várias partes do seu corpo. Ele também foi forçado a dormir em posições de tortura, onde ficou durante dias nessas posições, e também a privação de sono, que era também frequentemente utilizada nessa época para torturar os seus prisioneiros. Fora também as diversas torturas psicológicas que este homem sofreu. Mas em 1964, o pastor Richard, ele foi libertado da prisão após uma campanha internacional que pagou também a sua fiança. Então ele e a sua família, eles migraram para a Noruega e mais tarde foram para os Estados Unidos, fundando então uma associação chamada Voz dos Mártires, exatamente fundada para apoiar os cristãos que estão em perseguição. E a história desse homem, irmãos, é uma inspiração. Diante de tamanho sofrimento, jamais negou a sua fé, jamais deixou de confiar em Cristo e teve a sua fé preservada e inabalável. O apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, ele escreve para um pequeno grupo de cristãos que estão espalhados pela Ásia Menor. Eram pequenas províncias, do Império Romano, que composta ali no primeiro século. E esses cristãos, em sua maioria, eles eram judeus, que viviam fora de Israel. Por isso que Pedro, na sua introdução, na sua carta, ele refere a esses irmãos como eleitos que são forasteiros da diáspora, ou seja, estão espalhados pelos cantos do mundo. Mas também não significa que não havia entre esses irmãos também gentios, pessoas de outras raças, de outras nações que não eram da nação de Israel. E esses destinatários, eles estavam enfrentando também uma variedade de circunstâncias difíceis por causa da sua identidade. Esse povo estava sofrendo porque eles eram chamados de servos de Jesus Cristo. E eles também confessavam que Jesus é o Senhor. E por fazer parte dessa família de Deus, eles estavam sendo entristecidos por causa das provações. Acusados de serem malfeitores, sofrendo injustiça por causa do nome de Cristo, mesmo realizando obras boas. E em seu comentário, a teóloga Ruth Ene, ela traz algumas informações acerca desse sofrimento que esses irmãos possivelmente estavam enfrentando. Segundo seu comentário, eles sofriam um abuso verbal por parte da população, que os difamavam perante os tribunais. E esses tribunais não faziam o mínimo de esforço para poder comprovar essas acusações. Apenas aceitavam essas acusações, condenavam esses irmãos até mesmo à morte. Irmãos, a passagem que nós lemos aqui, ela está inserida exatamente em uma seção onde o tema é sofrimento. E do versículo 13 do capítulo 3 até o final do capítulo 4, Pedro ele está tratando com esses irmãos a maneira de como eles deveriam enfrentar o sofrimento. Pedro está entregando para essas igrejas uma ética do sofrimento, como que um cristão deve se comportar diante do sofrimento causado por causa de ser um seguidor de Cristo, por amar a Cristo, como que esses irmãos deveriam se comportar. E no meio dessa ética do sofrimento, então, ele parte para uma parte mais teológica, vamos assim dizer, mais doutrinária, onde ele fala aqui acerca da obra de Cristo, trazendo o nosso Senhor Jesus como modelo para nós, diante do sofrimento. Ele lembra os seus leitores do sofrimento de Cristo e da sua obra redentora em favor dos eleitos. E é aqui, irmãos, que a nossa passagem ela se encontra, neste pequeno relato de Pedro acerca da obra de Cristo. Por isso que, nessa noite, o nosso tema aqui dessa exposição será a obra redentora de Cristo. Se nós temos acesso aos benefícios da graça, e se nós temos os privilégios de sofrer por amor a Cristo, pelo nome de Cristo, foi porque, antes de tudo isso, o nosso Senhor Jesus padeceu em nosso lugar e mudou o nosso status de condenados para filhos de Deus, de condenados para filhos amados de Deus. Então, irmãos, em primeiro lugar, eu quero ver aqui com os irmãos que a obra redentora de Cristo,
ela foi realizada por meio da sua morte. Isso aí no versículo de número 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Depois de apresentar o problema do sofrimento, de como que os cristãos deveriam se comportar diante do sofrimento, Pedro agora, ele está aqui oferecendo uma abordagem teológica, se referindo a um dos aspectos da obra redentora de Cristo, que foi a sua morte. E é interessante que a conjunção que Pedro utiliza para começar esse versículo, está exatamente ligando este versículo a tudo que foi comentado antes pelo apóstolo, acerca do sofrimento. Com isso, irmãos, Pedro está aproximando o sofrimento desses irmãos com o sofrimento de Cristo. Isso não significa dizer que Pedro está tentando comparar o sofrimento dos irmãos com o sofrimento de Cristo, de forma alguma. Mas ele está dizendo que se esses irmãos estão sofrendo alguma perseguição, eles estão sofrendo por amor a Cristo. Eles estão se tornando semelhantes com o seu Salvador, que também padeceu, que sofreu aqui em nosso lugar. E, queridos, e aí de fato está a nossa redenção, no fato de ter Cristo padecido em nosso lugar, sido morto na cruz em nosso lugar. A nossa libertação foi conquistada por causa da morte de Cristo naquela cruz. Isso foi apenas uma única vez, como Pedro diz aqui no versículo 18. Ele ensinou essa doutrina para a igreja, dizendo que Cristo ele sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Assim como o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para a expiação dos pecados, assim também Cristo, de uma vez por todas, morreu pelos nossos pecados. E é por isso que nós temos a certeza de que os nossos pecados são perdoados. Não por causa das nossas obras, não por causa do nosso comportamento, não por causa dos nossos esforços, mas por causa da obra de Cristo naquela cruz. Por isso que nós temos a certeza também de que os nossos pecados foram perdoados por causa da morte de Cristo. O justo morreu pelos injustos para conduzir-nos a Deus. A restauração do nosso relacionamento com Deus custou um alto preço. Um alto preço foi pago para que hoje pudéssemos desfrutar dessa íntima comunhão que nós temos com o nosso Deus. Isso aconteceu, irmãos, porque o nosso Deus ele é justo. Porque o nosso Deus ele não fecha os olhos para o pecado, de forma alguma, ele pune o pecado. E a forma de Deus encontrou e resolveu punir os pecados dos seus eleitos foi através de Cristo naquela cruz. Cristo pagou a nossa dívida naquela cruz. Toda a dívida foi paga. Todo o pecado foi pago naquela cruz, onde Cristo morreu pelos nossos pecados. E é por meio, irmãos, dessa justiça de Cristo, que nós somos com Cristo em nós. Em outras palavras, quando Deus olha para cada um de nós, servos eleitos, Ele não olha para o Wesley, Ele não olha para o Júnior, Ele olha vendo a pessoa de Cristo, a justiça de Cristo em você. E é por isso que você é aceito por Deus, por causa da pessoa de Cristo. É por isso que você é aceito por Deus, porque Cristo morreu naquela cruz para conduzir você até o Pai, e até essa vida eterna. No versículo 18 ele continua dizendo: o justo morreu pelos injustos para conduzir-nos a Deus, que foi morto na carne, mas vivificado no Espírito. E é dessa forma que Pedro ele finaliza o versículo 18, afirmando que Cristo, que os benefícios dessa obra redentora, como o perdão dos pecados, a santificação, a justificação, a glorificação, todos esses benefícios foram dados por meio da morte de Cristo. Para que esses benefícios fossem liberados a cada um de nós, servos de Deus, Cristo teve que padecer naquela cruz. Isso, irmãos, eu estou dando uma ênfase para mostrar
a vocês que nada disso podemos assim dizer, foi de graça. Teve um alto preço. Um alto preço foi pago para que você pudesse desfrutar dessa paz com Deus. É interessante que esse verbo aqui, vivificado, alguns intérpretes dizem que esse verbo aqui é o sinônimo de ressurreto. Cristo ele foi ressuscitado, mostrando exatamente a doutrina que estava bastante presente ali no primeiro século, a doutrina da ressurreição de Cristo, que Cristo ele ressuscitou dentre os mortos e agora está assentado à destra de Deus Pai. E meus irmãos, é interessante também a gente observar, como está descrito aqui no versículo 19 e 20, a realidade dessa obra redentora. Porque quando nós falamos da morte de Cristo, nós não estamos falando de algo que aconteceu apenas no primeiro século, que era como se fosse uma promessa que talvez fosse acontecer. Não, é uma promessa que de fato já estava decretada. A morte de Cristo antes mesmo da fundação do mundo. E é por isso que a nossa eleição foi feita antes da fundação do mundo. Porque a morte do Cordeiro já foi decretada, já tinha sido decretada pelo Deus Pai. E é por isso, irmãos, que a realidade dessa obra também, ela foi proclamada em outros tempos. Observe comigo o versículo de 19 e 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Existem uma variedade de interpretações acerca aqui deste versículo. Alguns dizem que Jesus, ele teve na sua morte a missão de pregar aos espíritos das pessoas que morreram durante o dilúvio. Que entre a morte de Cristo e a sua ressurreição, houve ali um estado intermediário, onde Cristo ele desceu ao inferno, foi e pregou a esses espíritos que estavam em prisão, na época lá de Noé, para que eles também pudessem alcançar uma salvação, para que eles também pudessem ter a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho. Mas não é essa interpretação, podemos dizer assim, a mais correta e também a mais abraçada por alguns comentaristas reformados. E discordando, irmãos, desse tipo de interpretação, e também com base no que foi dito acerca da morte e da ressurreição de Cristo, o caminho de interpretação mais provável aqui para este versículo é que o Espírito de Jesus, por meio de Noé, esteve pregando durante os 120 anos que ele construía a arca. Olha o que está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 11. Foi a esse respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao predizer os sofrimentos de Cristo, que Cristo teria de suportar, e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Agora a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas, lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E esta é uma interpretação que o próprio apóstolo Pedro, ele tinha acerca de Noé. E apesar de outras interpretações acerca desse texto, o contexto aponta para esse sentido de que Cristo, ele não desceu lá no inferno para pregar esses espíritos de forma alguma, mas que antes, no tempo de Noé, quando Noé estava construindo essa arca, o Espírito de Cristo, por meio do seu servo Noé,
estava pregando a eles a mensagem da graça, essa mensagem que eles rejeitaram, por isso que foram condenados, por isso que foram mortos, porque desprezaram essa mensagem. Como o apóstolo Pedro diz, Noé, pregador da justiça. Irmãos, os cristãos que estavam sofrendo por nome de Cristo, da mesma forma que Noé estava sofrendo por ser um pregador da justiça, em uma geração perversa, ele sofria também afrontas por pregar a palavra de Deus. Por isso que Pedro, ele utiliza esse exemplo de Noé, que também sofreu por pregar a justiça, que também foi perseguido por pregar a justiça, assim também como esses irmãos estavam sofrendo afrontas por acreditar na palavra de Deus. E qual foi o resultado diante dessa perseverança de Noé, diante de uma geração perversa? Ele e a sua família foi preservada do juízo que veio sobre a terra. A morte de Cristo, meus irmãos, na obra da redenção, é uma garantia de que tudo está consumado, que a ira de Deus foi satisfeita em Cristo, que morreu em nosso lugar. E essa certeza eles tinham antes mesmo da vinda de Cristo. Os irmãos perceberem a certeza que devemos ter desta obra maravilhosa de Cristo, da sua morte, a certeza de que o nosso Salvador, de fato, ele morreu em nosso lugar. E se sofremos, irmãos, por causa de Cristo, não é por punição de Deus pelos nossos pecados, como algumas pessoas acreditam, e sim, porque nós temos o privilégio de estarmos seguindo a Cristo e sofrer por causa do nome dele. Nós sabemos que diante de tanto sofrimento, um dia ele enxugará as nossas lágrimas e estaremos para sempre com ele no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais lamento, perseguição e dor. Recentemente vimos aí na abertura, da Olimpíada em Paris, uma chacota, uma zombaria que foi feita em relação à obra de Cristo. Isto, irmãos, serve para nós como um grande exemplo. E nesse mundo que nós vivemos, apesar de não sofrermos perseguições tão intensas, como alguns irmãos estão sofrendo aí pelo mundo, mesmo assim, existe essa perseguição verbal, essa afronta acerca da pessoa de Cristo, nosso Salvador, onde pessoas estão querendo zombar da nossa fé, zombar do nosso Cristo, que foi morto naquela cruz, até mesmo, às vezes, encenando de forma pejorativa a pessoa de Cristo. Apesar desses sofrimentos, dessas perseguições, devemos manter firme a nossa fé. Eles estão zombando da nossa fé hoje, mas quando o juízo de Deus vier sobre eles, eles irão lamentar profundamente. Assim como os homens na época de Noé zombaram de sua fé, por pregar a justiça, foram punidos por Deus, foram castigados por Deus, assim também esses homens sofrerão juízo por zombar da mensagem da cruz, da obra redentora de Cristo. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos que a obra redentora de Cristo também foi realizada por meio da sua ressurreição. Versículos 21 e 22. Antes vamos ler o versículo 21 que diz: o batismo, que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele afirma que Noé e sua família, ela foi salva por meio das águas. As mesmas águas que afogaram as multidões fizeram também a arca boiar. E sabemos que a arca, ela foi um instrumento de Deus para salvar Noé e a sua família. E este livramento de Noé e a sua família é vista por Pedro como uma prefiguração e um símbolo do evento salvífico do batismo. E que semelhança, irmãos, tem as águas do dilúvio, então, com as águas do batismo? Pois Pedro aqui fala que o batismo que corresponde
a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A semelhança, então, que tem as águas do dilúvio com as águas do batismo, é que, irmãos, da mesma forma que as águas do dilúvio limparam a terra da perversidade humana, assim também a água do batismo indica a purificação do ser humano dos seus pecados. Assim como o dilúvio separou Noé e sua família desse mundo perverso, assim também o batismo separa os crentes do mundo perverso de nossos tempos. O batismo, portanto, se assemelha ao dilúvio dessa forma, como um sinal de purificação, de separação dessa nova aliança. E o evento, irmãos, que Deus salva Noé da destruição também corresponde à atividade salvadora de Deus através do batismo. E a afirmação de Pedro que o batismo ele salva não pode ser também separada do final do versículo. Pois a afirmação de Pedro de que o batismo salva é que é através da ressurreição de Cristo. Observe comigo o versículo 22, o versículo 21 novamente, finalzinho do versículo 21. Mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo. O batismo que corresponde a isso, que agora também salva vocês, não é por causa do batismo, do ato do batismo em si, mas sim confiantes na obra de Cristo. Como cumprimento dessa obra, o batismo é apenas um sinal de que você foi separado por Deus, de que agora você foi purificado, que seus pecados foram perdoados, que agora você faz parte dessa comunidade da fé chamada igreja. Isso é o simbolismo do batismo, que agora você é uma pessoa salva por Cristo. O batismo é apenas um sinal, um símbolo externo dessa graça que foi operada dentro do seu coração. Se você nasceu de novo, o batismo, ele representa este novo nascimento. O pastor Jeremias fala uma história interessante. Ele diz que um homem chegou para ele e falou: pastor, eu creio na Bíblia, e eu creio que eu não preciso fazer parte de nenhuma igreja, porque eu já creio em Jesus. Não preciso ficar obedecendo essas coisas que as igrejas ficam falando, de batismo, essas coisas, não, porque Cristo já me batizou. Aí ele falou: você crê mesmo na palavra de Deus? Ele: creio. Então abra lá em Mateus capítulo 28, lá ele leu a questão da grande comissão e explicou esse texto. Aí ele falou: meu irmão, se a Bíblia de Deus está sobre a sua vida, como autoridade, então você tem que se batizar. Você tem que participar de uma comunidade da fé, porque isso é instrução do próprio Deus e não de igrejas. Depois desse entendimento, qual foi a atitude desse irmão? Se batizar, fazer parte de um corpo, do corpo de Cristo. Porque é isso, irmãos, que esse mundo está pregando, que para você hoje ser crente, não precisa participar de igreja, não precisa participar de nenhuma dessas comunidades. Basta você ficar em sua casa, ter sua fé e pronto. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. O batismo representa, sim, um sinal desse selo da nova aliança, que já foi feito em seu coração. E é por isso, irmãos, que quando aquele que batiza, aquele que é batizado, ele confessa a sua fé em Cristo, ele está demonstrando o conhecimento que ele tem do Evangelho. E a nossa igreja é um belo exemplo disso. Quando você foi ser batizado e fazer também a sua pública confissão de fé, o que é que você teve que fazer? Alguns juramentos. Você crê na palavra de Deus, você crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, todos esses juramentos é como uma forma de demonstrar que você entendeu o Evangelho, que você conseguiu entender a obra de Cristo, que foi realizada em sua vida. E é por isso que você então é batizado, porque agora você entende essa obra de Cristo, feita por você naquela cruz. E você então é batizado através dessa consciência. Então você publica a sua fé também por meio dessa consciência. E é por isso, irmãos, também que nós batizamos os nossos filhos, por acreditarmos que eles também estão debaixo dessa aliança, e é o nosso dever ensinar para os nossos filhos por que eles receberam esse sinal, por que eles foram batizados,
Por que agora eles fazem parte dessa aliança? É o nosso dever mostrar nas Escrituras para os nossos filhos como que Deus, Ele movimentou a história para poder trazer Cristo, enviar o nosso Salvador, o nosso Redentor, mostrar para os nossos filhos a verdade do Evangelho e viver também essas verdades. Mostrar o plano de Deus ao criar o Éden, mostrar o plano de Deus ao enviar Cristo, mostrar o plano de Deus pela volta de Cristo, onde nós iremos morar eternamente. Hoje, vindo para a igreja, até eu perguntou para a Daiane, né? Mamãe, quando que a senhora vai para o céu? O interessante é que ele já tem na mente dele essa realidade que existe o céu. E ele falou, eu vou ver a senhora voando. Por criança, né, imaginar muitas coisas. E a gente começa a ver que essa realidade já está sendo impressa em seu coração. Existe o céu, existe Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, e um dia Ele vai voltar, e nós vamos morar no céu. Às vezes ele fala, papai, eu não quero ir para o céu cedo não. Eu falei, não, pai, você vai no tempo que Deus quiser. Mas nós estaremos com Cristo no final, eternamente. E vou conversando essas coisas com Ele, mostrando de fato que houve na história essa obra de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. E agora, irmãos, de uma forma muito maravilhosa, Pedro então encerra esse capítulo com o versículo 22, dizendo que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Pedro, ele finaliza essa sessão acerca do sofrimento, essa parte teológica acerca do sofrimento, apontando para o sofrimento de Cristo, mostrando exatamente a sua ascensão à direita de Deus, onde todos os anjos, onde todas as autoridades e poderes estão sujeitos a Ele. Interessante que a sentença que começou com o sofrimento, que no versículo 18 começou falando da morte de Cristo, começou afirmando que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Ele sofreu pelos nossos pecados, agora ela termina, irmãos, com o reinado triunfante de Cristo ao lado de Deus. E para os leitores de Pedro e também para nós, que estamos, de certa forma, sofrendo algumas perseguições, não do mesmo grau que esses irmãos estavam sofrendo, a imagem de um Cristo vencedor, irmãos, serve como um alento para os nossos corações. Porque durante esse breve tempo que nós estaremos aqui, de sofrimentos, de dores, de doenças, nós podemos ter a certeza que um dia estaremos para sempre com Cristo, reinando juntamente com Ele. Esse breve relato que Pedro faz da obra redentora de Cristo, que começa com sofrimento, com dor, angústia e termina com glória e triunfo, aquece também os nossos corações. É por isso que nós temos que ter a certeza que o nosso Cristo, Ele reina, que apesar de um governo opressor, que apesar, às vezes, de um governo corrupto, de tantas mazelas que vemos nesse mundo, Cristo, Ele não abandonou o seu trono. E é com essa garantia, irmãos, que todos os benefícios da obra de Cristo, nós podemos ter acesso. Podemos perder todos os nossos bens, menos os tesouros dos céus, garantido através da morte e da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi para nós, irmãos, uma vitória. Nosso Cristo padeceu, mas Ele também ressuscitou. E Ele está vivo, e em breve voltará para nos buscar. Como nós estamos sendo lembrados hoje, através da ceia. Eu concluo, irmãos, dizendo aos queridos que a obra redentora de Deus, ela é uma esperança para nós em meio ao sofrimento. Saber que um dia Cristo, Ele sofreu pelos nossos pecados e que agora está assentado à destra de Deus, nos faz olhar para o sofrimento em nome de Cristo e dizer, vale a pena. Vale a pena ser fiel diante de um mundo tão opressor. E foi para esta obra que Richard Van Brad, ele estava olhando, ele e a sua esposa, dizendo, vale a pena. Valeu a pena passar 14 anos nessa prisão,
porque eu tenho a certeza que o meu Cristo padeceu, morreu e ressuscitou, mas hoje está sentado à direita de Deus Pai. Ele é um vencedor. E é por isso que nós podemos dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo, porque o nosso Cristo, ele é vencedor. Quero aqui, irmãos, duas aplicações para deixar os queridos. Primeiro, que você precisa ter a certeza que você tem um mediador. E ele sabe o que é sofrer. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Em seu momento de dor, ele foi abandonado pelos seus discípulos. E é muito, querido, confortante dizer que nós temos um Deus que conhece as nossas dores. Nós temos um Deus que, quando nós nos ajoelhamos, choramos diante dele, ele conhece a nossa dor. Então, nunca se sinta abandonado, por mais que você se sinta abandonado pelos homens, nunca se sinta abandonado por esse Deus. Ao contrário, derrame sua alma perante ele, pois ele se importa com a sua dor, ele se importa com o seu sofrimento. Às vezes ele demora, assim como demorou em responder a Jó durante o seu sofrimento, mas ele responde no tempo certo. E todo sofrimento tem um aprendizado, serve também para amadurecer a nossa fé. Segunda aplicação, queridos, é: não engane a si mesmo. Se você passou pela experiência do batismo, se você passou pela experiência da pública profissão de fé, se você aprendeu sobre a obra redentora de Cristo, mas se isso nunca fez diferença em sua vida, se arrependa hoje. Se você pode ter um currículo maravilhoso da sua fé. Tenho 20 anos de igreja, 40 anos de igreja, mas que diferença isso faz em sua vida? Que diferença a obra de Cristo fez em sua vida? Você seja um crente fiel, irmãos, mesmo em meio ao sofrimento e diante de toda a dor. Que o Senhor possa preservar a nossa fé e nos ajudar a sermos fiéis diante de tanta injustiça e calamidade. Oremos ao nosso Deus. Pai Santo, obrigado por essa obra tão maravilhosa que o Senhor executou para a sua glória, para que o seu nome fosse glorificado, Deus, também para que os seus filhos fossem salvos. Obrigado pela morte de Cristo naquela cruz. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, mesmo que nós não merecemos, ó Deus. O Senhor continua com a tua mão estendida sobre nós. Nos faça compreender mais acerca dessa obra tão maravilhosa, que em pouco tempo é difícil expor tantas maravilhas dessa obra do Senhor, mas que essas verdades estejam enraizadas em nossos corações, que apesar do sofrimento, das circunstâncias da vida, jamais venhamos esquecer dessa obra que o Senhor realizou naquela cruz, e que vale a pena ser fiel, vale a pena servir ao Senhor, pois um dia estaremos contigo eternamente, desfrutando dos benefícios dessa obra tão maravilhosa de Cristo. Assim oramos a ti em nome de Jesus. Amém.